Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer você pela audiência, pela oportunidade de estarmos juntos, fazendo essa reflexão em torno de assuntos que com certeza trabalham de alguma forma a nossa espiritualidade. Então vamos convidá-los a fazermos a nossa prece. Deus de amor e bondade, abençoe cada lar, cada pessoa conectada conosco nesse instante. Que a tua luz e o teu amor possa envolvê-los, nos envolvendo, levando saúde, força, paz, sabedoria, coragem, ânimo e alegria. Obrigado, Senhor, que assim seja. Bom, gente, hoje nós vamos abordar um assunto muito interessante. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre doutrina espírita, sobre o centro espírita ou a casa espírita. Então nós vamos abordar esse tema que não deixa de ser um tema que muitas vezes as pessoas ignoram o que é uma casa espírita, um centro espírita. E da mesma forma que muitos pensavam que a maçonaria era um lugar onde existe o demônio e etc. tal, existem muitas pessoas que têm receio de chegar numa casa espírita, num templo espírita, onde eles ficam sem saber o que vai acontecer, o que acontece lá dentro. Então hoje nós vamos estar esclarecendo sobre o que acontece. Mas antes eu preciso falar um pouquinho sobre a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela foi codificada por Allan Kardec. Ou seja, ela não foi criada por Allan Kardec, ela foi codificada, que é diferente. A diferença entre criar e codificar é grande. O que é codificar? Kardec pegou todas as partes escritas por diversos médiuns de diversas partes do mundo e compilou isso, em contato também com a espiritualidade, passou as informações que ele recebeu. Então, nada que existe dentro da codificação kardeciana foi criação de Kardec, mas sim dos espíritos. Então, quando Kardec codifica a doutrina espírita, ele não codificou com o objetivo de se tornar a doutrina espírita uma religião. Porque a doutrina espírita é o estudo da ciência, da filosofia e da religião. Portanto, não é religião, é o estudo da filosofia, da ciência e da religião. É diferente de ser religião. Mas, infelizmente, no Brasil, a doutrina espírita acabou caminhando para esse lado religioso e acabou, entre aspas, sendo considerada uma religião, o que eu não considero. Por quê? Porque nós temos um pouco de dificuldade, embora respeitando todas as religiões, nós temos um pouco de dificuldade em relação à religião propriamente dita. Porque o que a gente tem visto ao longo dos séculos é que a religião tem sido utilizada como um aparelho ideológico de Estado, cujo objetivo é manipular as pessoas, criando muitas vezes ideias falsas, limitantes na cabeça das pessoas e deixando as pessoas numa situação bem lamentável. Sem contar aquelas que têm o objetivo de arrecadar, tirar dinheiro do pobre, como diz o outro. Então isso é muito triste. Então Kardec tinha esse propósito de que a doutrina espírita não fosse uma religião. Quando Leon Denis pergunta se a doutrina espírita seria a religião do futuro, é respondido que não. A doutrina espírita seria o futuro das religiões, que é diferente. Então, a ideia é que a doutrina fosse estudada por todas as religiões e não se tornasse uma religião, porque aí ela iria se perder como as outras se perderam nesse labirinto. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Embora respeitando, a gente sabe que existem situações extremamente delicadas em relação a essa questão religiosa. Vamos perceber que um dia, na minha visão e na visão dos espíritos, todas as religiões deixarão de existir,
porque o dia que nós tivermos o Cristo, né, incorporado nas nossas atitudes, na nossa vida, nós não precisamos frequentar nenhum templo, estar reunido, né, à procura de Deus, porque Deus está em todos os lugares e principalmente dentro de cada um. Eu gosto muito da poetisa nordestina chamada Alta de Souza, que numa das suas músicas belíssimas, aliás, nós fizemos música numa das suas poesias maravilhosas, ela diz assim: volve ao teu templo interno abandonado, a mais altas de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Isso é só um refrão da poesia. Então, a Alta de Souza nos lembra que o verdadeiro templo é o interno, que está abandonado por nós. Muitas vezes estamos num templo religioso, né? Mas o nosso templo interno está abandonado. Porque é esse que conta, porque é esse que nos conecta com Deus. É o templo interno e não o templo externo. Às vezes nós estamos no templo externo só de corpo, mas de alma não. Então é muito importante que nós façamos essa reflexão, embora hoje ainda temos necessidade, entre aspas, de estar, né, envolvidos num templo religioso, porque aí a gente tira aquele tempo para dedicar à nossa espiritualidade, o tempo para meditar, para refletir em torno do Evangelho do Cristo, dos ensinamentos, né? E tempo esse que, se você estivesse em casa, talvez a gente não teria disciplina de ter um horário, né, para visitar o nosso templo interno e abandonado, né? Então é muito importante que a gente entenda que a doutrina espírita não é uma religião, não foi codificada para ser religião. Tornaram-na religião e isso é lamentável, tá certo? Porque infelizmente, como todas as religiões, surgem algumas coisas difíceis da gente lidar com ela, embora a gente respeite essa tendência do que aconteceu no Brasil. Na Europa, a doutrina espírita é muito mais voltada para o cunho científico e filosófico do que para o cunho religioso. Eles quase não tocam no aspecto religioso, né? O que também não é legal, porque nós temos que estudar as religiões para que a gente possa compreender, né, uma série de, vamos dizer assim, de informações importantes que estão contidas nelas e que são necessárias para nós. Mas o que nós não podemos é absorver os equívocos que ela já trouxe ao longo da vida de um modo geral, né? Então, nós temos que buscar o que é bom, o que é realmente importante, porque religião do latim significa religar o homem a Deus. E é esse o objetivo da religião, e não manipulação de cristão, manipulação de pessoas, né? Então, a doutrina espírita não tem esse papel. Então, o centro espírita, ou a casa espírita, ela não é, tá certo? Vamos assim dizer, um templo só religioso. Ela é também, além de ser um templo, né? Ela é um hospital, ela é um albergue, ela é um ponto de refúgio para o necessitado, uma casa do caminho, que a gente lê na história de Paulo Estevão, né? Onde ali recolhiam os doentes e tratavam, aonde é feito um trabalho, né, e cuidados voltados principalmente para o aspecto social e espiritual das pessoas. E o templo, a doutrina espírita, então, ela não é só um templo, ela é tudo isso englobado, segundo Emmanuel, o mentor de Chico Xavier. Então, é importante que a gente tenha essa consciência para que a gente possa entender a doutrina como um todo. Agora, falando um pouquinho sobre a casa espírita. O que acontece dentro de uma casa espírita? Bom, primeiro é uma casa, né, um ambiente que não tem muita diferença de uma escola, porque existem salas de aula, de um modo geral, onde as pessoas estudam, porque, veja, doutrina espírita é o estudo da ciência, da filosofia e da religião, por isso precisa de sala de aula, né? Então, nós temos as salas de aula, embora alguns centros são pequenos e não tenha sala, só um salão de reunião, de estudo. Outras têm salas de aula. Então, as salas de aula
elas são importantes para que a gente estude. Então, nós temos momentos de estudar. Então, ali dentro é um lugar onde se estuda muito, tá certo? Na doutrina espírita se estuda muito. E esse estudo prepara os trabalhadores, não só para o trabalho social, como também para o trabalho espiritual, né? Então, o que acontece dentro de um centro espírita? Recentemente recebemos alguns irmãos da Colômbia, do Equador, que estavam com medo, porque eles achavam que era um centro de macumba, um centro onde as trevas atuam também, e eles tinham muito medo, porque eles não sabiam o que era aquilo ali, né? Então é bom a gente não confundir isso, tá certo? Porque essa prática, né, chamada macumba é algo que realmente vem denegrir a imagem real dos templos, das casas, né, e das seitas afro-brasileiras, como a Umbanda, o Candomblé e etc. Então, são titulada como macumbaria, bruxaria, né, como assim é muito chamado nos países latinos, né, de bruxaria. Não tem nada disso. Então, esta casa, com salas de aula, é feito o estudo, e após o estudo, para os pacientes, por exemplo, e vem o momento em que eles recebem o passe. O que é o passe? É a imposição das mãos com transmissão de energia para que essas pessoas recebam essa energia magnética. Assim como o nosso corpo recebe transfusão sanguínea de sangue quando você está precisando, o nosso corpo recebe transfusão de energia através da imposição das mãos. A imposição das mãos é uma prática utilizada tanto na igreja evangélica quanto, né, na católica, onde eles dão nomes diferentes, mas é a mesma coisa, né? Existem alguns estudiosos que chamam o passe, né, de Reiki, que é uma prática, um curso feito na transfusão de energia, né, da bioenergia espiritual para aquela pessoa. Então, é uma coisa simples. Então, a pessoa recebe o passe magnético espiritual, que é um passe onde ele recebe energia tanto do médium quanto dos espíritos, por isso é magnético espiritual. E após esse passe, ele toma água fluidificada, uma água em que os espíritos colocam ali o medicamento necessário, né? E aí eles tomam aquela água e vão para casa. Mas não existe lá um chá esquisito que bebe, que as pessoas ficam assim vomitando, não. Isso não tem nada a ver, isso é uma outra área que fazem essas práticas. Nós não temos essa prática. Ah, mas lá não tem macumba, com galinha preta, com bode, com essas coisas. Não, lá não tem nada disso. É um lugar simples, não tem imagens, outra coisa interessante, os colombianos, mas aqui não tem imagem. Não, não tem imagem. A imagem leva você a idolatrar o que é de barro, o que é de material. E a gente trabalha né? Jesus já veio trazer essa ideia de que nós não temos que ficar preocupado com a parte externa, e sim com a parte interna. E a espiritualidade é energia, né? Então nós não vemos, não tem necessidade desse tipo de coisa. Nós não utilizamos rituais nenhum, né, que às vezes são utilizados na Umbanda, no Candomblé. Eles têm alguns rituais, né, como tocar o bumbo, como cantar, como muitas vezes fazer ali todo aquele trabalho. Nós não temos, não é nada disso, tá certo? O nosso trabalho é assim, é estudo, passe e água fluidificada. E a corrente magnética, que é um trabalho de transfusão de energia e doação, onde os médiuns com as mãos dadas trocam energia e formam um campo magnético que faz a limpeza do nosso ambiente, chamado também de uma prática chamada corrente magnética, né? Utilizada por Deleuze, quando a gente estuda o magnetismo, que doutrina espírita é ciência, então o magnetismo veio trazer muito, somar muito. Mesmer, que é o pai do magnetismo, que deu origem ao passe, e é aí que a gente estuda, aprofundando, né, magneticamente tudo isso. Então, é importante que a gente entenda isso para que a gente quebre esse preconceito que a gente tem sobre a casa espírita, achando que lá vai ter essas coisas absurdas, né? Eu convido você para conhecer, né, a casa espírita.
A que nós frequentamos, que é a Associação Espírita Bantuí de Freitas, foi fundada há mais de 26 anos, temos 30 anos aproximadamente, e nós realizamos todos esses trabalhos de estudo, de meditação, né? Lá nós temos musicoterapia, temos evangelioterapia, temos o trabalho social, são desenvolvidas inúmeras atividades, tanto com a criança, com o jovem, com o adulto, com o idoso, né? Não só trabalhos de estudo, né? Porque, por exemplo, a criança, ela é dividido o estudo delas em 3 momentos. Chama Brincando com Jesus, Trabalhando com Jesus e Estudando com Jesus. Então são 3 momentos, estudo, trabalho e brincadeira, tudo pedagogicamente organizado para a criança, né? Temos também um tratamento espiritual especializado para a criança no sábado de manhã, porque muitas vezes aquela criança danada, aquela criança problemática, é uma criança obsediada, influenciada pelos espíritos maus. Desde a época de Jesus, lembra que trouxeram para ele uma criança endemoniada, um menino endemoniado? Então, a criança também é alvo de obsessão da espiritualidade menor. Então, essas crianças precisam de tratamento. Pacientes com autismo, pacientes com todos esses distúrbios psicológicos, né, que levam ela a ficar hiperativa, que levam a ficar ela agitada, né? Então, todas essas patologias, muitas vezes a psicose na infância, que é a loucura que começa na infância, né? E que os pais às vezes acham que a criança é danada, quer bater para corrigir, piora tudo, né? Então, tudo isso passa por uma triagem, os pais, e eles são orientados e a criança recebe um tratamento espiritual no sábado pela manhã, né? Então ela trabalha esses 3 momentos, aí quando ela entra na evangelização ela tem esses momentos de estudo. E esse estudo forma-se uma escola, onde essas crianças elas vão progredindo por semestre. Então, se ela não teve falta, se ela conseguiu sair bem, ela é aprovada para o próximo semestre. Então, é uma escola com um currículo, onde a criança ela vai gradativamente aprendendo cada vez mais e aprofundando nos conhecimentos científicos e filosóficos e religiosos. Então, ela vai aprofundando. E o que é mais interessante, com teoria e prática. Então, a criança não fica só em sala de aula, ela tem um momento de prática. Então, é fantástico. O mesmo acontece com o jovem, né? O jovem também tem estudo e tem um momento de lazer e tem um momento de trabalho. Então, estudando, trabalhando e brincando, entre aspas, com Jesus, né? O jovem tem esse momento e a linguagem é do jovem e tal. Então, nós temos uma mocidade gigante, né, na nossa casa, no sábado de manhã, são mais de 80 jovens que participam, né? Temos o nosso trabalho como um todo, ele é muito cheio, constituído de jovem. Eu diria que 90% dos nossos trabalhadores são jovens, né? Temos no sábado à noite uma escola, né, de formação de trabalhadores, uma escola, né, que hoje a nossa escola conta com aproximadamente 400 alunos que estudam, tá certo, para poderem colocar em prática aquilo que aprenderam. Todos os cursos com teoria e com prática, muito bacana. E aqui em Cuiabá nós temos diversas casas em diversos lugares, bairros diferentes, né, aonde é feito esse trabalho. E nós temos normalmente separado o trabalho social do trabalho religioso, porque as obras sociais ela não tem nada a ver com doutrina espírita. O propósito e o objetivo é auxiliar o necessitado naquilo que ele necessita materialmente falando, culturalmente falando. Nós damos cursos profissionalizantes, nós oferecemos a cesta básica, muitas vezes, a cesta de verdura, que é a Caravana Francisco de Assis. Oferecemos o livro, se ele quiser ler, para que ele leia, mas não existe nenhuma imposição de que ele tem que ser espírita. Nós temos muitos frequentadores que são evangélicos, que são católicos, que são ateus, inclusive, e frequentam conosco, né? Paizinhos que são alcoólatras, dependente químico e que estão estudando conosco.
Temos também lá que vão cumprir pena alternativa no trabalho social, aquelas pessoas que cometeram pequenas infrações e que o juiz determina que elas vão para lá para prestar serviço voluntário na obra social, que não tem nada a ver com o espiritismo, mas com o trabalho social que é desenvolvido, né? Então, a casa espírita, ela é muito mais voltada para o trabalho social do que para o trabalho religioso propriamente dito, né? O nosso objetivo não é transformar as pessoas em espírita. Nosso objetivo é dar para essa pessoa um meio dela se religar a Deus, independente da sua religião, que para nós isso não tem importância, né? O importante é que ela tenha essa formação e esse preparo. Então, a casa espírita é isso. Eu convido você para conhecer as nossas casas. Hoje nós vamos estar aqui com o Marcos, que dirige uma casa espírita, Eurípides Bassanufo, na Várzea Grande, e vocês podem, aí a gente vai bater um papo um pouco mais sobre o dia a dia, né, da casa, como funciona os trabalhos e assim por diante, né? Olá, boa tarde. Eu me chamo Joelma Flamini e gostaria de saber o que os espíritas fazem no centro espírita. Bom, os espíritas organizam, né, os trabalhos sociais, como nós falamos, a distribuição de cestas básicas, roupas, calçados, alimentos. Eles estudam, eles dão passe, eles meditam, eles oram, né, auxilia no tratamento dos doentes e necessitados. Ele presta um auxílio na área da psicologia, eles acabam fazendo uma psicoterapia com os pacientes, conversam com os pacientes, é onde a pessoa tem a oportunidade de se abrir o coração, falar, a gente chama de apoio fraterno, então eles fazem o apoio fraterno, né? É o lugar onde nós criamos laços de amizade, os espíritas, né, muito fortes, onde nós temos a oportunidade de estar em contato com as pessoas mais carentes. Então, o Centro Espírita é esse lugar onde a gente tem essa oportunidade de sair um pouco do nosso mundo para ir de encontro ao mundo daquele que necessita. Essa é isso que o trabalhador espírita faz. Oi, eu sou Valéria Morim e gostaria de saber quais os princípios básicos de um centro espírita. Olha, o centro espírita é importante, um dos princípios básicos que tem que ter o centro espírita, propriamente dito, é o trabalho mediúnico, é o contato com os espíritos. Existem casas que não têm contato com os espíritos, eu acho muito esquisito. Um centro espírita que não tem contato e nem fala sobre isso. Então, eu acho isso muito estranho. Então, a base de uma casa espírita chama-se mediunidade, trabalho mediúnico, né? Principalmente desobsessivo. Aí a casa espírita tem que ter um trabalho social, lógico, porque é isso que vai dar sustentação à parte mediúnica, né? E ela tem que ter o estudo, porque o médium que não estuda, ele vai ter problema. Então, são os princípios básicos de uma casa espírita: estudo, trabalho e atividade mediúnica. Isso é o pilar, né, fundamental de uma casa. E a harmonia entre os trabalhadores, lógico, isso é outra coisa importante, né? Não é lugar de atrito, de confusão, de nada disso. Dr. Márcio, qual a principal finalidade de um centro espírita? Atender encarnado ou desencarnado? A principal finalidade do centro espírita é atender o ser humano, seja ele encarnado ou desencarnado, né? Esse é o nosso papel. Então, nós temos que atender os dois lados. E eu digo mais, além de atender os encarnados e desencarnados seres humanos, nós estarmos preocupados com o meio ambiente, com as plantas, com os animais, com a nossa alimentação, com a nossa reforma íntima, a nossa mudança de conduta, aprendermos a respeitar as diferenças, né, as desigualdades. Isso tudo faz parte, né, da doutrina espírita. Oi, meu nome é Elita Marcela e eu gostaria de saber se eu posso frequentar o centro espírita e outra religião junto.
Lógico. Você pode frequentar, não é, até quantas religiões você quiser. Não existe isso de, você é espírita, não pode ser católico. Não, nós temos espíritas católicos, temos espíritas evangélicos, temos espíritas ateus, só para você ter ideia. E quem fala isso é Kardec, no Livro dos Médiuns, que o que caracteriza o espírita não é a sua prática exterior religiosa, tá certo? É a sua conduta. A conduta cristã. O indivíduo que tem uma conduta cristã, ele é considerado um espírita. Mesmo que ele não entenda o espiritismo, mesmo que ele não tenha estudado nada, ele é espírita pela sua conduta. Porque o que caracteriza o espírita é a sua conduta, não é o seu rótulo de ser espírita. Entende isso? Por isso que Kardec coloca que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Então, esse é considerado o verdadeiro espírita. Então, todo aquele que está tentando se transformar para melhor é considerado espírita por Kardec, independente de ser ou não, né, rotulado como espírita. Bom, gente, então que livros que nós recomendamos para vocês lerem, para estarem mais entendendo? O que é o Espiritismo, né? É uma obra que dá uma visão legal e é um livro bem simples, bem fininho, bem fácil de ler, né? Aí nós temos as obras kardecianas, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, né? A Gênese, né? E o livro O Céu e o Inferno, tá certo? Esses são livros básicos, importantíssimos para a gente ler. Tem também obras póstumas, que são livros que saíram após a codificação kardeciana, mas que ajudam muito. E óbvio que os romances que nós temos no meio, psicografado por Chico, por Divaldo, são maravilhosos livros, né? Que nós temos aí eu diria que talvez mais de 5.000 títulos diferentes para você escolher. É bem rica a doutrina no aspecto doutrinário, né? São centenas de livros que você pode adquirir. E se você entrar no site da Federação Espírita Brasileira, você pode baixar o livro gratuitamente, né? Fazer o download e baixar o livro para você ler, sem custo nenhum, né? Mas se você quiser comprar, para você rabiscar, riscar, também são livros muito baratos, comparado com outros livros, né? Existem livros da doutrina espírita, por exemplo, que se fosse na área médica custaria aí R$2.000 e o livro custa R$20, R$50, quer dizer, é bem diferente o preço, né? É um preço que esses livros são feitos com o objetivo de levar a mensagem e não de ganhar dinheiro. Nós não temos o propósito de ganhar dinheiro com o livro. Gente, vamos aos nossos avisos. Um deles é a ação entre amigos. Nós temos uma ação, né, onde você adquirindo o cupom por apenas R$20, você está colaborando com o nosso trabalho. E você concorre também, né, agora em dezembro, a 3 prêmios. O primeiro prêmio R$15.000, o segundo R$5.000 e o terceiro R$5.000. Então, com apenas um cupom, você concorre para ganhar um dos 3, ou quem sabe ganhar, né? Você pode comprar mais cupons e ganhar os 3 prêmios, tá? Fazendo um total de R$25.000 em dinheiro. Isso cai com o Pix na sua conta. Se você quiser, você pode olhar na internet, no nosso site, www.vantuildefreitas.com.br, e você vai encontrar lá todos os ganhadores que nós tivemos até hoje da nossa ação entre amigos. É transparente, é claro. Antes nós fazíamos um carro, mas aí o carro subiu muito e nós não conseguimos manter e baixamos para a parte financeira. O outro aviso é em relação ao Lar de Amparo Eurípides Barçanufo, que atende pessoas com depressão, tentativa de suicídio, síndrome do pânico, crise conjugal e várias outras patologias na área mental, né, na área da obsessão, dos problemas espirituais, totalmente gratuito. Você não paga nada, o paciente fica internado, né, de 1 a 7 dias sem pagar absolutamente nada. O outro aviso é em relação ao Clube do Livro. Com apenas R$30 você recebe um livro todo mês, né, que muitas vezes tem um custo muito superior a isso. Mas como é no clube, sai bem mais barato para você. Então torne-se um sócio e receba
todo mês o seu livro. Olha, a leitura é fundamental. Emmanuel, mentor de Chico, diz que quando você lê uma mensagem espírita, nunca mais você é o mesmo. E se você lê um livro espírita, eu diria para você, sem medo de errar, que você não é mais o mesmo, nunca mais. É realmente interessante. O outro aviso é o nosso bazar. Nós temos um bazar, que nós até homenageamos Mãe Menininha do Cantuá, né? Chama Bazar Mãe Menininha, onde nós recebemos doações de roupa, calçado, utensílios que você tem em casa, que está parado, né? E a gente repassa isso à comunidade a um preço bem simbólico, onde nós ajudamos a comunidade e a comunidade nos ajuda com esse bazar. Então nós contamos com você. Esse final de ano aí vem o Natal, né? E aí roupa nova, coisas novas, é hora da gente desapegar e passar o que a gente não está usando, que fica guardado aí anos a fio dentro do guarda-roupa. Eu gosto muito de uma frase do Chico, que o Chico fala o seguinte: tudo que está sobrando na nossa casa está faltando em algum lugar. Então, não deixa ficar aí parado, encostado. Às vezes é uma geladeira que você não usa mais e está obstruindo até o espaço na cozinha, na copa, você pode doar, né? Que vai ser útil para outras pessoas. Gente, temos aqui a grata satisfação de estar com o Marcos, um companheirão de longa data, já está conosco há mais de 20 anos no trabalho, já implantou, fundou uma casa na Várzea Grande, tem uma experiência já de quantos anos, Marcos, você está lá? O Eurípides, desde o posto de assistência, nós já temos aí, vamos chegar a 20 anos com o posto. 20 anos. 20 anos, gente. Então é um prazer muito grande. O Marcos é um companheiro, amigo, irmão, que está aqui hoje para falar um pouquinho sobre
a casa espírita, a experiência que ele tem, né, de vivência, de direção de casa espírita. Então, nós queremos agradecer, Marcos, a sua presença. Seja bem-vindo aqui. Né? E aí, Marcos, o que você diz aí para quem está lá fora e não sabe o que é um centro espírita? O que você poderia falar além do que nós já falamos? O que você quer acrescentar? Márcio, a gente vai fazer o detetive bom e o detetive ruim, né, Márcio? O Márcio, eu acho, a característica do Márcio sempre é essa, muito amoroso. Mas assim, a casa espírita é um local de simplicidade, gente. De gente simples. E gente simples tem problema, gente simples tem dor, gente simples, e não é porque é espírita que às vezes não comete erro. Eu acho que a casa espírita, Márcio, é meio que um sanatório, meio que um hospital, é meio que uma escola, é tudo misturado, todo mundo meio doido, todo mundo meio surtado, mas todo mundo que já compreendeu isso assim, caramba, se eu não ficar nesse lugar aqui, aí é que eu vou surtar, aí é que eu vou ter problema, então aqui é o meu porto seguro. Eu vejo muito a casa espírita como isso, né? Às vezes a gente comete algumas coisas erradas, comete alguns erros, que com tantos anos de doutrina espírita, a gente já não deveria mais estar cometendo, mas a gente faz. Não é um lugar de santos, né, Márcio? Sim, sim. As pessoas confundem, né? E acham que ser espírita é ser santo. E não é nada disso, né? Kardec já coloca que ser espírita é aquele que está se transformando moralmente, que está lutando, né? Então, essa ideia de que espírita é santo e todo espírita é gente boa, não é verdade. Todo espírita é gente... Não, gente, não é. Mas o que eu posso te dizer sobre ser espírita e ser trabalhador de uma casa espírita? Tem o nosso amigo Hermes Fontes, ele falava uma frase que eu acho ela fantástica. Desde que eu me tornei espírita, eu nunca mais vivi um dia como o outro. Nunca tive mais um dia repetitivo, nunca mais tive um dia enfadonho. Sempre foi um dia diferente. Acho que a doutrina espírita e ser um ceareiro, um trabalhador espírita, ele te faz isso. Você começa a ver o mundo de outra maneira, você começa a reconhecer seus defeitos, seus problemas, as suas noias, as suas dificuldades. E por mais que nós sejamos criaturas ainda difíceis, intragáveis, a gente gosta de uma briga, de uma treta, a casa espírita ela consegue fazer por nós isso. Eu me coloco ali dentro, nesse meio que hospital, nesse manicômio, e ali eu vou conseguindo consertar, dirimir, aparo as arestas, eu vou daqui, peço desculpa, peço perdão, me reconcilio com meu irmão, porque esse objetivo maior de Jesus, né, a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, e aí eu vou e eu consigo melhorar, é incrível. Eu acho que a melhor situação é essa. O cara chega lá, ele está quebrado, ele está mal amado, ele está isso, ele está aquilo, ele vai chegando, ele vai se ajeitando, ele vai daqui, ele vai dali. E tem gente que chega na casa espírita, Márcio, isso é muito interessante, duas trabalhadoras, que esses dias eu perguntei para elas assim, você se lembra, porque a gente estava numa reunião assim, você se lembra por que você chegou aqui? Eu perguntei a elas, Marcos, eu não sei te responder, mas eu vou me lembrar. Como assim? Você chegou no local para trabalhar, você vive intensamente aquilo, agora você não lembra mais. Por quê, Márcio? Porque muita gente tem tanta dor superficial, essa solidão às vezes de Deus, de um companheiro de trabalho, de fazer algo pelo próximo. A casa espírita amenizou. Aí no outro dia ele me lembrou. Falou, Marcos, era uma dor que eu tinha no joelho. Mas e a dor? Nem me lembro mais dela. A dor acabou. Então é isso. A casa espírita, eu acho que ela faz esse papel tão fundamental nas pessoas. E principalmente hoje, né, Marcos, que nós estamos vivendo uma era de muita solidão, porque o índice de separação é muito grande, as pessoas vivem solitárias, e aí o vazio, porque nós seres humanos não nascemos para viver só isolados, nós precisamos dessa troca de energia, desse intercâmbio, né? E a casa espírita é como se fosse ali uma extensão da nossa família. Nós criamos laços afetivos, então isso preenche esse vazio que muitas vezes a pessoa sente, né? Porque às vezes ela tem em casa só um cachorro e para ela conversar com esse cachorro, por mais que ela converse, o cachorro não responde, né? Ele se comunica, óbvio, banando o rabinho e tal, mas ele não consegue falar com ela. Então a pessoa sente uma solidão enorme. Ele quer alguém para conversar, nem que for para brigar. E na casa espírita, né? Para brigar, né? Na casa espírita ele vai encontrar alguém, né? Ele vai encontrar alguém. E então eu diria que
as religiões e esses templos, né, de reuniões onde as pessoas se reúnem, seja ele na maçonaria, nos trabalhos sociais, no Lions e todas essas organizações não governamentais, é onde você vai e você cria laços de amizade sólida, verdadeira, onde a pessoa não está interessada em tirar de você algo. Isso é muito raro, muito importante. Então eu diria que a casa espírita é um lugar onde você, com certeza, vai encontrar a sua família espiritual, que é a verdadeira família, que é a família constituída pelos laços da afinidade e não da consanguinidade. É a família verdadeira segundo Jesus. Olha o que você está falando, olha que coisa interessante que o Márcio falou aqui, isso é muito bacana. Você chega num local desse, desconhecido, tem gente desconhecida, você não sabe quem é, onde o cara mora, o que ele faz, o que ele deixou de fazer, você não sabe nada disso. Aí você chega num local desse, assim, eu falo pro pessoal lá nosso do centro, gente, a gente é muito feio, olha para nós, a gente é feio, ou gente horrorosa, mas a gente chega junto, um olha pro outro, ele acha aquele simpático, ele vai daqui, ele pega aquilo que ele tem de bom, e aí tem um negócio que faz a liga disso tudo, que é o amor ao próximo, cara. Você tá lá por causa disso, você não tá lá por causa de você. Você vai lá por causa... Inicialmente você até vai lá por causa de você, mas quando você chega, você toma um choque de realidade. Você olha ao seu redor, você vê a dor, o sofrimento, o que paira nas pessoas, a solidão, suicídios, o negócio pegando ao teu redor tão que você nem percebia, porque você pensava só em você. Você só pensava em você. Aí você chega lá, você toma um choque, vê um bando de gente assim que no início, no seu primeiro momento, você pensa, meu Deus, é um bando de gente, será que vai dar certo isso aqui? Aí começa a encaixar, gente, fica diferente. Você começa a ver o que você não via. Você começa a ver amor em tudo, você começa a perceber a dor do próximo. E o que dá a liga, voltando aqui, é o amor. O amor que você faz ao próximo. Ele começa a fazer uma diferença tão grande na sua vida e das pessoas, que você olha, às vezes a pessoa tem uma diferença, você não concorda, mas como Paulo falava do amor que cobria a multidão de pecados, existe uma situação na doutrina espírita, uma frase de Kardec que é instruí-vos, né? Instruí-vos, mas... Espíritas amai-vos o primeiro mandamento. Instruí-vos o segundo. Que nós podíamos discordar até nas ideias, mas a gente não poderia discordar nos ideais e na fraternidade. Exatamente. Não é? Então, essa função da casa espírita, ela é crucial nesse momento em que nós estamos atravessando, né? Exatamente. De criar laços e amizades sinceras, verdadeiras, aonde a gente reúne com esses nossos amigos e com essa família espiritual, né? Porque lembra quando Jesus estava lá no meio da multidão, chegaram e disseram, mestre, sua mãe e seus irmãos estão aí, querem falar com o senhor. E Jesus disse, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Eis aqui minha mãe, eis aqui meus irmãos. Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, aqueles que estão sintonizados com Ele. Essa é minha mãe, essa é minha... Então, a família espiritual é essa. E muitas vezes você tem dentro de casa familiares que não te entendem, não te aceitam, te discrimina, e na casa espírita não. Na casa espírita você vai encontrar pessoas que te acolhem, né? Que te aceita do jeito que você é, sem exigir de você, né? Então eu acho isso muito magnético, muito interessante. Aqui, Márcio, eu sempre considero o Márcio um irmão mais velho meu. O Márcio sempre também foi, e confio plenamente no Márcio. Um relato legal sobre casa espírita e o que significa os trabalhadores estarem próximos. Eu fiquei do Márcio, sabe disso, foi o Márcio que me tratou quando eu tive Covid, fiquei muito grave, né? Eu passei um período difícil, ficou eu, a minha esposa e o meu menino, os três com Covid ao mesmo tempo. Cara, quem deu de comer a mim lá em casa, quem fez a comida, quem cuidou de nós, o Márcio cuidou toda a parte médica, mas a gente não conseguia sair da cama. Quem cuidou foram os nossos trabalhadores da casa espírita. Eles se revezavam, iam até em casa, faziam comida, deixavam a comida pronta, saíam. O tempo todo, isso foi durante 10, 12 dias, Márcio. Eu fiquei pensando assim, falei pra Gê esse dia atrás, meu Deus, se nós não tivéssemos esses caras... Quem ia cuidar de nós? Eles cuidaram de nós, cara. Então, por aí você tem uma ideia do que é isso. É um local, eu considero um local santo, porque embora tenha essas características, a gente fala e tal, mas é um lugar santo, cara. Recebe todo mundo,
do mesma maneira, do mesmo jeito. E é esse amor aí, cara, que a gente precisa de amar, pelo amor de Deus. E outra coisa que eu acho interessante na Casa Espírita, Marcos, é que quando nós entramos na Casa Espírita, os nossos títulos ficam lá de fora. Então ali não importa, ali você não tem título, né? Médico, juiz, advogado, doméstica, dependente químico, alcoólatra, todos somos iguais. Ninguém melhor que ninguém. E ninguém quer saber o que você é lá fora. Então, ali você não tem essa distinção, né, entre quem é quem na história. Né? É interessante. Olha que coisa interessante isso. A gente tinha uma dificuldade na palestra com algumas mães sobre um determinado tema que era muito difícil. Me colocaram para falar sobre o tema. Mesmo com o estudo da doutrina espírita, eu não tinha a vivência que uma senhorinha de 70 e poucos anos, humilde, simples, tinha. Quando ela falou para as mães, fez toda a diferença, ela juntou aquilo que ela sofreu e mais a doutrina espírita. Fez uma diferença, clareou a cabecinha delas, e eu não consegui fazer isso. Mesmo com todo o estudo, 20 anos trabalhando. Então, assim, não tem diferença. Quem é, não tem. Não tem doutor, não tem juiz, não tem, cara. Nós somos nós somos iguais. Então, a Casa Espírita eu vejo, Marcos, como sendo, não a Casa Espírita, mas todos esses templos, sabe, voltados para a espiritualidade, como sendo a nossa família futura. Se por um lado a família, ela está, entre aspas, sofrendo transformações enormes, com tantas separações, com pessoas que não querem mais casar, né? Inúmeras pessoas não querem ter filhos mais, porque eles estão assim com medo de sofrer. Essa é a grande verdade, né? Então, numa sociedade que nós vivemos com tantas dificuldades, crise econômica, moral, social, espiritual, psicológica e uma série de coisas, eles estão com medo. Então, essa família é a família universal, é a família do futuro, as grandes famílias. E você falou uma coisa importantíssima, Marcos, que quando você entra em contato com a comunidade carente, por exemplo, você sai do seu mundo e você adentra o mundo do outro. Isso é visão coletiva, isso é amor verdadeiro, aonde você quer auxiliar sem nenhum interesse o outro. Né? Porque quando você está amando e querendo algo em troca, esse não é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro é desinteressado. Né? Então isso é importantíssimo. Né? Existe vamos dizer, uma coisa assim, Márcio, esse ir até o próximo. É tão importante isso, de você buscar. Então, eu vou dizer para você que é trabalhador espírita ou você não é trabalhador espírita. O que eu posso dizer é o seguinte, nós estamos num momento muito difícil na humanidade. E eu e o Márcio temos conversado por isso. É muito difícil. O momento que nós vamos atravessar agora, o momento atual é difícil, o momento que nós vamos atravessar daqui para frente é mais difícil ainda. Não espere flores pelo caminho, porque elas não virão. E aí o papel nosso agora, como espírita, como trabalhador de casa espírita, como dirigente de casa espírita, faz assim, negão, vem aqui, vou te dar um abraço, se aproxime, chegue, eu entendo sua dor, não quero te julgar, vamos fazer o trabalho. Olha, tem uma mãe que está ali, ela está numa condição pior que a tua, tem um pai que não está assim, tem esse que está desempregado, o que nós podemos fazer? Onde é que eu ajudo? Porque quando a frase dita, que eu acho maravilhosa, de Paulo é, senhores, o que é que eu faça? Paulo não ficou perguntando assim, Senhor, mas eu errei, Senhor, mas quem sou eu? Senhor, eu te persegui. Não, Senhor, o que quer que eu faça? O que queres que eu faça? Esse é o momento agora nosso, vamos fazer. A Casa Espírita é para isso. As nossas Casas Espíritas, ela tem o programa nosso, o programa Concafras, ela tem um negócio que é muito legal, que não importa o que você seja, você quer chegar. Eu quero ir para a cozinha trabalhar, bora trabalhar, meu amigo. Eu quero fazer uma campanha de rua, vamos embora fazer uma campanha de rua. Eu quero fazer uma campanha de donativo. Nós falamos não para alguém aqui, Márcio? Deus me livre, nós queremos você inteiro para nós queremos você todinho lá dentro, porque nós somos tudo meio doido, meio maluco, e é o momento de receber todo mundo que está assim. Precisa, né? A gente percebe que as pessoas estão enlouquecendo, né? Exatamente, na minha visão, em função do egoísmo. E sair, né, e ir de encontro ao necessitado é trabalhar o nosso altruísmo, é trabalhar a nossa visão coletiva. Porque todas as vezes que nós estamos pensando só em nós estamos
indo contra o universo, contra a força natural. Quando nós pensamos no próximo, aí nós estamos, aí o universo vai estar a nosso favor. Né? É o mecanismo de atração que temos falado. Quanto mais eu penso no coletivo, mais as coisas... É o que fala lá o livro de Salomão, né? Buscar primeiro as coisas de Deus e tudo mais você será acrescentado. E é isso, caramba. Quem é Deus? Deus não está nem preocupado com você, é o que você deixa de fazer, meu amor. Deus está preocupado com o que você faz pelo próximo. Fazendo pelo próximo, você consegue encontrar você no meio do caminho. Você está lá com os seus problemas, com as suas dificuldades, com os seus desamores, mas a hora que você dá um passo, dá um passo, Márcio. Exatamente. E o que Jesus disse, né? Jesus não disse a cada um segundo a sua pureza, a cada um segundo o seu título, a cada um segundo o seu sangue nobre ou não nobre. O que Jesus disse? A cada um segundo as suas obras, não é? Então, o que conta é o que nós fazemos em relação ao próximo, em relação, né, àqueles que realmente necessitam. E em relação a nós mesmos também, porque nós precisamos nos amar, o auto-amor, né? Então, eu acho que muitas pessoas que vão para a casa espírita, elas desenvolvem o auto-amor e o amor ao semelhante. E isso dá um diferencial muito grande. Por isso você falou, por que ela tinha problema no joelho? Porque não tendo essa afetividade, o corpo somatiza, né? E aí surgem as doenças em função da falta de algo que ela está sentindo. Vou te fazer uma pergunta, já que a gente entrou aqui rapidamente. Quantos por cento você acha hoje das doenças que se manifestam através de dores, de psicossomas, são emocionais? Olha, eu diria sem medo de errar, 99,999 de todas as nossas doenças é de origem psicossomática, é de origem emocional, relacionado com as nossas deficiências internas, entendeu? Fisicamente, às vezes você examina, não acha nada, Marcos, é espiritual, é psíquico, é emocional. Dói, e falta ar, tem dor cardíaca, né? Falamos essa semana. Gente, olha só, a casa espírita é um lugar maravilhoso. Mas eu não gosto de a casa espírita, eu tenho dificuldade com o centro espírita. Meu amor, procura uma religião. Não é pelo fator, o fator da religião, ele te religa a Deus, mas tem um fator essencial, Márcio, que é você dirimir dificuldades com pessoas. A proximidade energética com pessoas vai melhorar você, não tem como. É a troca de energia, né? É a troca energética. A nossa preocupação em relação a algumas religiões, Marcos, é exatamente essa. Às vezes a pessoa busca, né, para encontrar, com sinceridade, para encontrar um consolo, e ela sofre um processo de exploração, né? E aí utilizam. Então isso é muito triste. Então nós temos que ficar de olho nisso, porque as pessoas estão cansadas de ser explorado, né? Por que estão me tratando bem? Porque eu vou fazer uma doação para a igreja. Aí é muito triste isso. Aí é muito triste isso. Né? Dai de graça o que de graça recebesse. Nós não temos que estar querendo cobrar absolutamente nada de ninguém. Vou fazer um negócio aqui, Márcio. Convite geral. Olha só, você está com dor? Você está triste? Você está solitário? Cara, vem aqui. Vambora, vem aqui, Vantuil de Freitas, Eurípides em Várzea Grande. Nós temos outras casas espíritas que precisam. Caramba, vem aqui, traz a sua dor. Vamos falar de uma maneira que é legal para a pessoa escutar. Nós se interessamos pela sua dor. Nós não temos problema com a sua dor, nós queremos a sua dor para nós porque... E o que é melhor, não temos nenhum interesse de ganhar dinheiro com você. Não, a gente quer a sua dor. Nós queremos só você. Mas não é doido isso? Falar assim, não, vem para cá com a sua dor, traz ela junto. E vamos lá, né? Você sabe que nós temos, hoje eu diria, sem medo de errar, centenas de trabalhadores no Vantuil que chegou através da dor. Chegou doente, ficou internado no lar de Eurípides e hoje é trabalhador. E nem lembra que tinha depressão, que chegou lá com 3 tentativas de suicídio. Olha só. Você entendeu? E que hoje nem sequer lembra, né? Esses dias eu encontrei um trabalhador e perguntei, e aí? A ideia do suicídio vem na sua cabeça de vez em quando? Ele falou, cara, eu não tenho mais tempo nem de pensar em suicídio. Eu trabalho tanto que eu não tenho mais tempo de pensar em suicídio, né? Mas é isso. Então, é a mudança, né? Então, eu acho que isso é importante, porque
às vezes, algumas ideias fixas, principalmente do suicídio, eu sei que ela vai e vem como uma tentação, nos tentando o tempo todo. E se a gente não vamos dizer assim, consegue deletar definitivamente isso, uma hora a casa cai, uma hora você acaba cedendo a essa tentação e cai na tentação, como Jesus disse. Eu falei numa palestra esses dias atrás, a pessoa falou assim, mas eu acho que eu não posso vir porque eu tenho muitos obsessores. A gente quer eles também, não tem problema, são nossos irmãos, você vai ter que se resolver com eles de qualquer maneira nessa encarnação. Então traz eles para nós também, vem você. E eu acho assim, Márcio, eu sou muito feliz, muito realizado por causa da doutrina espírita. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que eu devo à doutrina, né? Basicamente tudo que eu sou, que eu tenho. E me ajudou muito, principalmente a me abrir a cabeça, né? Porque existem doutrinas que fecham a sua cabeça, né? Que limitam, né? E que exclui os outros e só inclui aqueles. Então hoje eu tenho essa visão ampla de que todos os seres humanos são extraordinários, de que religião não salva ninguém, de que nada que está fora, né, tenha valor real, e sim o que está dentro. Né? Uma coisa, não sei se estão me perguntando aqui, mas deve ser uma pergunta, às vezes a pessoa pensa que para ele estar numa casa espírita como ceareiro, ele precisa ser médium. Não, o que você precisa estar lá. Eu sempre falo, qual é o melhor médium da casa espírita? É o médium que vai. Se ele é um médium, mas ele não vai, é como diz lá, me esqueci aqui agora que ele fala que de que vale um homem tão virtuoso sem disciplina. Então o melhor, não existe isso, gente. A gente precisa de você. E a gente junto consegue muito mais. Com certeza. A gente junto consegue muito mais, gente. Então, é um momento difícil, mas a gente está de porta aberta. A gente está esperando você. Você sabe que o que atrai muitas pessoas para a casa espírita é que ele não precisa pagar o dízimo, né? Ele não precisa pagar nada, né? Lá a gente não exige o dízimo de você. Sabe o que é o dízimo? 10% do seu salário. Lá nós não queremos nenhum centavo seu. Se você não quiser doar, você não precisa. Eu tenho um trabalhador que está comigo há 20 anos, nunca deu nenhum centavo. Nem para ajudar a pagar a luz, nem para ajudar a pagar a água. Está lá conosco, entendeu? E é um trabalhador que a gente ama e que é importante para nós. Então a gente não exige dinheiro dos outros, entendeu? Mas, além de não dar nem um centavo, não vende uma ação entre amigos e não faz absolutamente nada. Mas existe. Eu tenho. E mais, diz que se o dia que eu obrigar ele a vender o ingresso, ele vai embora. Mas existe uma coisa que é a questão da consciência. Nós não temos despesa? Temos, nós gastamos dinheiro. A gente precisa pagar água, luz, ar-condicionado. Tudo isso aí é um luxo que a gente precisa ter comodidade. Mas e como é que um centro espírita faz para sobreviver? Cara, aí o Márcio estava fazendo rifa, vai atrás disso, doação, tem gente que ajuda financeiramente, tem trabalhador que ajuda. Então, assim, isso não é importante. O que é importante é você estar junto com a gente. Sim, exatamente. Então, o seu dinheiro para nós não tem importância nem valor nenhum. Você sabe que um dia eu fui visitar um empresário, só para me finalizar aqui, eu fui visitar um empresário e ele falou, Márcio, fala logo quanto que você quer aí para me se ver livre de você logo. Desse jeito, eu gostei do jeito dele, né? Eu falei, eu não estou interessado no seu dinheiro. Ele olhou assim e falei, como assim? Você está interessado no quê? Foi na sua alma. Ele falou, Deus me livre. Ele disse que Deus me livre. Muito bom. Você entendeu? Eu falei, porque você é inteligente. Eu quero você trabalhando comigo. Eu não quero o seu dinheiro, eu quero a sua cabeça comigo. Eu quero você lá trabalhando comigo, entende? Porque você vale muito mais que o seu dinheiro. Né? Aí ele ficou me olhando de jeito espantado assim, né? E é isso, o ser humano é uma joia, né? Eu não estou interessado em dinheiro de ninguém, não. Quanto vale uma alma? Quanto vale um homem convertido ao bem? Sim. Um homem convertido ao bem, gente, arrasta milhares de pessoas com ele. Não, eu não preciso nem convertido ao bem, pode ser até convertido no mal. Mas ele fazendo alguma coisa pelo próximo. Mas ele é meu irmão e eu posso ajudá-lo. Exatamente. Né? Bom, gente, queremos agradecer, Marcos, sua presença, obrigado por você estar aqui, né? E deixa aí esse convite para que você conheça o trabalho, vá lá, né? E entenda isso que nós colocamos aqui. Bora, vamos trabalhar, Estamos chegando a mais um final de programa, onde nós queremos agradecer a sua audiência, a oportunidade de estarmos aqui
juntos e convidá-los a fluidificarmos as nossas águas. Deus de amor e bondade, coloque nessas águas não só o medicamento que cura o nosso corpo, mas que cura a nossa alma. Que o teu amor se estenda sobre todos os lares, fluidificando todas as águas. Que o teu amor possa nos fortalecer, nos unir, nos dando saúde, paz, equilíbrio. Graças te damos, Senhor, que assim seja. Gente, muito obrigado e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar.